Começa agora o Folha no Ar, primeira edição. Sexta-feira, dia 4 de dezembro de 2020, está começando mais um Folha no Ar, primeira edição. E a partir de agora, tudo o que você precisa saber para ficar bem informado nesta manhã. Muito bom dia, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um programa. Estamos ao vivo aqui pela Folha FM 98,3, pelo Facebook, em nossa página da Folha FM 98,3 também, no YouTube e em podcast. Você daqui a pouco vai poder acompanhar esse programa lá em podcast também. O programa de hoje ainda tem uma reprise logo mais às 17 horas na Plena TV. O Instituto Nacional de Meteorologia prevê para Campos hoje tempo bom. Hoje tem 34 de máxima, 23 de mínima. E para começar o dia já faz 24 graus. O programa de hoje conta com o jornalista Aldir Salles conosco, junto do blogueiro e servidor público federal, o Edmundo Siqueira, também ao vivo aqui conosco, para participar deste programa, onde estaremos recebendo já o médico infectologista Dr. Nélio Artiles, uma referência em toda a nossa região sobre infectologia. E nós vamos falar sobre os desafios de uma eventual segunda onda. A Europa, que já está vivendo em uma parte dela a sua terceira onda. E o doutor Nélio explica de que forma essas ondas acontecem. Medidas necessárias para conter o avanço do coronavírus. A vacina, vamos falar da vacina na rede pública, na rede particular também. Vamos falar sobre o clima, os testes, enfim. Vamos ficar sabendo de tudo sobre a pandemia da Covid-19, que volta a apresentar números preocupantes. E a gente vai destacá-los agora para você. O programa, aliás, eu agradeço, doutor Nélio, por tudo sempre. Muito obrigado pela sua gentileza, pelo carinho com a nossa equipe, mas eu entendo muito bem o papel do senhor e sei que o senhor faz isso, né? Muito mais para que os ouvintes, para que os nossos telespectadores, leitores do jornal Folha da Manhã, né, possam entender tudo sobre o que está de fato acontecendo. Muito obrigado pela gentileza do senhor de estar aqui conosco. Daqui a pouco eu trago a primeira participação do senhor. Vamos aos destaques de hoje, então. Para começar o dia, e a gente tem as seguintes informações. CIMEC informa que Fundação Municipal de Saúde receberá medicamentos e insumos do Ferreira Machado. Rafael define equipe de transição, mas ainda aguarda a decisão do TSE. Caio e Rafael depõem como vítimas em inquérito do MP sobre fake news. Campos tem 3 mortes e 165 novos casos de Covid-19 em 24 horas. Repetindo, já são 476 óbitos com 11.330 casos. Isso que foi, naturalmente, passado pelo teste, né? Bom, portanto, só para que você tenha uma ideia dos números, Campos tem 3 mortes, foram 3 mortes de ontem para hoje, com 165 novos casos da Covid-19. Você fica sabendo ainda, a partir de agora, Campos, o Brasil, aliás, tem a maior média móvel de novos casos de Covid. Só ontem
foram 40.221 casos novos registrados no Brasil, que já passa de 175 mil óbitos. Para comentar esses assuntos e para falar sobre a política, sobre as eleições 2020, a gente tem aqui a presença do Edmundo Siqueira e eu trago o bom dia do Aldir Salles primeiro e logo traremos aí o bom dia do Edmundo também neste primeiro bloco. Aldir Salles, bom dia, seja bem-vindo, obrigado pela sua sempre inteligente participação aqui e presença no Folha no Ar, primeira edição. Bom dia, Nogueira, bom dia, Edmundo, doutor Nélio, nossos ouvintes da Folha FM. A gente começa essa edição aqui de sexta-feira, né? A Arnaldo está dando uma descansadinha, que está precisando dar uma descansadinha, e hoje também é dia de fechamento do jornal, então é pauleira. Mas destacar aqui, daqui a pouco a gente vai falar muito ainda sobre pandemia, sobre esses números da Covid-19, com o doutor Nélio aqui, mas começar esse bloco aqui, primeiro também agradecer também ao Edmundo que está aqui com a gente hoje, falando sobre esse desdobramento da política, desdobramento das eleições, né? Uma eleição que não acaba, né? Campos tá acostumado com isso, infelizmente, e com pouco menos de um mês aí para 1º de janeiro, é uma instabilidade, ainda mais no meio de uma pandemia, é uma instabilidade muito, muito perigosa, mas a boa notícia para um desfecho, seja qual for, né? A gente precisa de um desfecho, né, dessa situação, é que o TSE começou a julgar, né, os casos de prefeitos, né, na verdade, eleitos, né, dos mais votados em eleições, né, dessas eleições, que estão com candidaturas sub judice, né? Ontem começaram a votar sobre a questão de Itatiaia, no sul do estado, e agora vão começar o Barroso, né, o presidente do TSE, o ministro Luiz Roberto Barroso, disse que vai dar prioridade para esses casos, né, para se resolver até o dia 18 de dezembro, que é a data que o tribunal entra em recesso. E a expectativa é que julgue em todos os casos. A gente tem aqui Campos, obviamente, que é a maior cidade do interior do estado, a nossa cidade aqui com uma população de 500 mil habitantes que precisa desse desfecho, mas outras cidades também do estado, outras cidades aqui da região também estão nessa mesma situação. O caso de Carapebus, o caso de Uvainçai, Cabo Frio, Silva Jardim, são cidades que também estão nessa indefinição sobre prefeito eleito ou não, presidente da Câmara que assume ou não dia 1º, novas eleições ou não, enfim. E trago aqui um bom dia do Edmundo Siqueira, a gente começar conversando sobre essa questão, né, que mais uma vez é uma eleição que não se finda aqui em Campos, né, Edmundo? Bom dia. Bom dia, Aldir. Bom dia, Edmundo. Bom dia ao doutor Nélio Artiles aí, que a gente vai conversar daqui a pouco. Sobretudo, bom dia ao ouvinte da rádio, ao telespectador aí do stream. Aldir, aliás, é um prazer estar aqui de novo. Obrigado pelo convite. Prazer estar aqui com vocês novamente aqui para falar num veículo tão importante quanto a Folha. O Aldir traz um dado aí da eleição. Acho que é interessante, porque Campos realmente se acostumou a ter eleições envolvendo a justiça, né? Aliás, a interferência do judiciário é uma discussão ampla em relação à política. A gente, embora precise, né, de todo o aparato jurídico para entender as eleições e para controlar as eleições, né? A lei deve valer para todos, independente da quantidade de votos, independente de ser representativo ou não eleitoralmente. A lei deve valer para todos. Mas a gente vê também uma certa dificuldade das pessoas entenderem o processo e perceberem que o seu voto, às vezes, não tem o valor que elas acreditam, porque elas votam, né, no caso do Vladimir e do Frederico foram os mais votados, mas
tem um detalhe jurídico, um detalhe técnico, que é o do vice, né? Que ele não fez a descomputabilização no tempo correto do Hospital Computadores de Cana, e esse detalhe técnico pode inviabilizar toda uma eleição. Então, assim, volto a dizer, eu acho que a lei, o ordenamento jurídico, ele deve prevalecer sempre, claro, a gente vive numa democracia, no Estado de Direito, mas eu acho que a gente precisa entender melhor, discutir melhor na sociedade nosso ordenamento eleitoral, para que a democracia não seja também afetada de maneira tão direta. No caso de Campos, a gente precisa que o TSE tome uma decisão, se são novas eleições, ou se cai somente o vice, Frederico Paes, e a cidade toda está aguardando essa definição. Aliás, até o prefeito Rafael Diniz, né, que está definindo aí a equipe de transição a partir dessa decisão. Aliás, já definiu a equipe, né, mas vai começar a transição a partir da decisão do TSE. Então a gente fica, né, nas mãos da justiça. É bom que seja assim, né, de certo modo, mas a democracia fica aí sob suspenso, né? O voto do campista valeu, a gente vai ter novas eleições, né? Fica sempre uma insegurança. Insegurança, principalmente em tempo de pandemia, que a gente vai falar bastante aí com o doutor Nélio, nunca traz bons resultados, né? Mas aguardemos. E destacar outras duas coisas que o Nogueira falou aqui nesse início de programa, como o Edmundo também falou agora sobre a questão da transição, que também virou uma novela. A gente está acostumado a novelas aqui, né, em Campos. Rafael, né, que definiu a equipe de transição, mas aguarda ainda essa decisão do TSE sobre a eleição ou não do Vladimir. A gente conversou com o Vladimir aqui na quarta-feira, ele se diz tranquilo em relação a isso, disse inclusive que iria tentar uma reunião pessoal com o Rafael, e se não conseguisse essa reunião, que ele iria acionar a justiça para ter acesso aos dados do município para começar esse trabalho de transição, visto que o tempo escasso até o início do ano, né? A gente sabe que tem toda essa questão jurídica ainda para ser definida, mas a gente tem uma pandemia, a gente tem questões urgentíssimas, né? E que, independente de qual lado for, precisam ser colocadas acima, né? O município precisa ficar acima, a administração municipal precisa estar acima, porque a gente está falando da vida das pessoas, e a gente vê um exemplo, guardado as devidas proporções e diferenças, mas a gente vê ali o presidente dos Estados Unidos, o Donald Trump, né, se negando, né, a reconhecer o resultado da eleição lá. Obviamente é uma situação diferente que a gente tem. Então é um processo, é um rito eleitoral, um rito da justiça, está tudo dentro da lei que está acontecendo aqui no Brasil, mas era uma preocupação muito grande essa negação dele com relação à transição de governo, né, enfim. E outro destaque que também é o que o Nogueira falou, Caio e Rafael depondo como vítimas no inquérito do MP sobre fake news. Só para lembrar o ouvinte, esse inquérito é aquele que no dia 27, sexta-feira anterior à eleição, houve aquela operação do Ministério Público que contra 11 pessoas, né? Houve também a denúncia do Ministério Público contra o Vladimir, contra o Frederico, por abuso de poder econômico, né? Por, segundo o MP, estarem financiando notícias falsas na internet. E ali essa operação mirou uma rede de não vou chamar de jornalistas, mas de blogueiros, de páginas, nem blogueiro, como o Edmundo também, blogueiro são pessoas ali que usam a internet para se dizerem jornalistas, obviamente não são,
E aí não é questão de diploma, sem diploma, porque muita gente sem diploma são ótimos jornalistas, mas é o contrário. Você fala jornalista no ofício mesmo, né? No ofício. Muita gente se usando disso para promover notícias falsas. Foi um show de notícias falsas, infelizmente, de todos os lados durante essa eleição. Houve essa denúncia formal, o Ministério Público atuando, e é uma investigação aí que ainda vai durar um tempo, é um processo que vai durar um tempo, e o Caio e o Rafael depondo dentro desse inquérito como vítimas de notícias falsas durante o pleito eleitoral. Bom, são 7h19. Vamos aproveitar o tempo e, claro, a presença de Dr. Nélio Artiles aqui e chamar um intervalo rápido, então, para que a gente comece essa conversa e, naturalmente, entenda um pouco mais aí o que está acontecendo. E a pergunta naturalmente, aliás, tem muitas perguntas. Estamos na segunda onda no Brasil? Existe a terceira onda realmente na Europa? Doutor Nélio, explica isso para a gente. O que deve ser feito aos olhos da ciência neste momento para que se contenha aí o crescimento, né, desses casos? E tem uma pergunta aqui muito interessante. Qual é o verdadeiro problema do momento agora? Hoje, né? A vacina ou a vacinação? Deixa a doutor Nélio explicar isso para a gente. Já que as vacinas, maravilhosamente, em tempo recorde, conseguiram ser desenvolvidas, né? O que levaria uma média de 8, 10 anos, conseguiu se desenvolver em meses, né? Então, se bem que as informações primárias dizem que a base da vacina já estava sendo estudada por conta do SARS-CoV-1, MERS e agora o SARS-CoV-2. 7h21 em Campos, a gente faz um rápido intervalo, então voltamos a seguir com o Folha no Ar, primeira edição, um oferecimento dos laboratórios Plínio Bacelar e Clínica Proteus.